Olá, tudo bem? Hoje a gente vai ler aqui João, capítulo 3. Pega a sua Bíblia e vem comigo. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amém. Bom,
Terminamos aqui João 3 e ele nos lembra que fé não é tradição, não é aparência, não é discurso bonito. Fé, ela é transformação diária. Nicodemos, ele era um mestre, ele conhecia as escrituras, era respeitado, preparado e religioso. E mesmo assim Jesus olha para ele e diz, é preciso nascer de novo. E isso me confronta porque não basta somente saber de Deus, não basta somente frequentar ambientes espirituais, não basta somente ter histórico, né? O novo nascimento, ele é algo vivo, é algo contínuo. Mas existe uma luta, né? João 3, ele aponta para a luz e para as trevas. E essa luta, ela acontece dentro de nós. A carne, ela quer conforto, ela quer orgulho, ela quer justificativas. Mas o Espírito, ele nos chama para rendição, obediência, santidade. Então, manter um novo nascimento, ele exige uma decisão diária, né? É abrir a Bíblia mesmo quando você não tem vontade. É orar, mesmo quando as palavras parecem poucas. Jejuar realmente para calar a carne e fortalecer o nosso espírito. É escolher ir à igreja não por obrigação, mas porque você entende que você precisa da comunhão, né? Porque se a gente não alimenta o espírito, a carne ela sempre vai falar mais alto. E no centro de tudo dessa palavra vem João 3,16, né? Aquele versículo lindo que diz, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou e Ele nos oferece salvação. E salvação não é somente escapar do inferno, é viver uma nova vida agora, é permitir realmente que o Espírito Santo governe nossas decisões, né? É andar na luz mesmo quando seria mais fácil se esconder. O que a gente tem que entender é que nascer de novo não é um evento isolado, é um estilo de vida. É acordar e dizer todos os dias, Senhor, hoje eu escolho a luz, hoje eu escolho obedecer, hoje eu escolho alimentar o Espírito. Porque a luta entre a carne e o Espírito, ela é real. Mas também é real o poder daquele que nos amou primeiro. Então, fica para vocês a mensagem que João 3, ele é um convite para a gente sair da superficialidade, um convite para viver uma fé que transforma, um convite para deixar Deus gerar algo novo e proteger esse novo nascimento, né? Com oração, com palavra, com comunhão. Que a gente não apenas admire João 3, que é um livro lindo, mas que a gente viva João 3. Porque quando o Espírito sopra, não é só emoção, é transformação, é salvação, é vida nova todos os dias. Então, a gente fica por aqui nessa viagem e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.